O fato mais importante da história russa em um documentário inédito. Invasão bolchevique. Assista agora, só na Brasil Paralelo. Num domingo, em 1905, um evento mostraria a força que o movimento revolucionário conquistava. Operários de uma fábrica decidiram levar ao czar uma petição exigindo melhores condições de trabalho. No caminho entoaram hinos e canções patrióticas. Quando chegaram lá, descobriram que Nicolau II não estava no palácio. A manifestação assustou os soldados, que abriram fogo contra a multidão desarmada. O episódio ficou conhecido como Domingo Sangrento. E o relato que a gente tem da época é que a neve ficou vermelha. Milhares de pessoas caíram sangrando, desarmadas, na frente do Palácio de Inverno. E foi entendido pela opinião pública que o meio termo na Rússia não tinha solução. Não vai dar para ser pelo meio termo. Então, em 1905, com o Domingo Sangrento, começa o processo que vai ser guiado até outubro de 17, na Revolução Russa. O Nicolau II, que estava fora do palácio, como a gente falou, recebe a notícia dos assassinatos e da Revolução muito assustado. E ele fala, não, temos que dar alguma coisa para o povo, então. E aí ele resolve ceder para a solicitação de criar uma Duma. O que é uma Duma? É um congresso, um parlamento. Tá? Só que ele cria uma Duma, ele vai criar vai ter 4 Dumas até a Revolução de 1917. A primeira que cria, ela é muito falcatrua, porque na prática o imperador pode vetar tudo, o imperador pode dissolver a Duma, se ele quiser, o imperador pode propor projetos sem que passem pela Duma, o imperador controla o orçamento, ou seja, não muda nada, né? Mas ele perde para o seguinte, os debates que começam a acontecer na Duma, e ele mesmo vai dizer isso nas memórias dele, acontecem, olha, quem diria, né? Essa estratégia quase não parece acontecer hoje. Na segunda-feira tem um debate na Duma, na terça está nos jornais. Então a Duma acaba virando uma caixa de ressonância dessas ideias. Sim. Tudo que é discutido lá vai parar nos jornais e os jornais pautam uma parte intelectualizada, porque naquela época nem todo mundo lia, do público. Tá? Uhum. E esses caras que são pautados criam panfletos e leem os panfletos nas fábricas e nos sovietes. Então a coisa começa a ficar mais sinistra. E esse movimento de assassinarem as pessoas no Domingo Sangrento pegar muita repercussão, o imperador ceder e abrir um parlamento, é instrumentalizado pela ala revolucionária de forma a poder justificar mais ações da parte deles. Então agora os soviéticos começam a usar as fábricas de madrugada para construir armas, para fabricar armas, eles começam a justificar o assassinato como legítima defesa, eles começam a justificar mais do que eles justificavam antes, assaltos como expropriação de recursos para financiar o movimento revolucionário. Então isso começa a ganhar mais força. E essa força que vai sendo adquirida, ela passa pela estrutura partidária. E aí o que a gente teve? A gente teve em 1898 um movimento internacional para fundar um partido social operário democrático da Rússia. Esse partido não dá em nada. Em 1903, a gente tem uma segunda fundação desse partido, e aí esse partido vira alguma coisa, e lá dentro esse partido começa a querer se dividir entre aqueles que queriam a reforma liberal, ou seja, botar um parlamento, uma constituição e mudar aos poucos a Rússia, e aqueles que queriam uma revolução proletariada. Parecido com o que aconteceu na Revolução Francesa. Uhum. Né, jacobinos e girondinos, muito parecido. No início, todo mundo é contra essa divisão. Mas aí o Dr. Lenin olha e fala assim, cara, essa divisão pode ser boa. Que são bolcheviques e mencheviques? Ainda não são. Mas só são essas alas, a liberal e a socialista. E a comunista. E aí o Lenin olha para isso e fala, cara, essa divisão pode ser boa. Por quê? Porque, de repente, vai parecer que existe um debate entre Constituição e comunismo, em vez de um debate entre czarado e outras coisas. Sim, muda a janela de Overton. Isso, a janela de Overton é modificada. Parece que o debate se dá entre essas duas soluções. Quem diria, então, o liberalismo foi usado para justificar o socialismo. Exatamente. Uhum. E aí ele fala, não, beleza, vamos dividir... Parte que a galera fica bolado contigo no chat, né? Vamos dividir o partido. E aí divide-se, e menchevique e bolchevique é só uma expressão que em russo significa maioria e minoria. Porque a minoria era social democrata e a maioria era comunista. Ironicamente, a maioria era minoria.
e a minoria era a maioria. Só que aí vem a estratégia de propaganda, né? Sim. Então, a maioria do partido porque estava as lideranças. E a minoria porque estava que não era liderança. Eles se dividem nesses dois grupos, um guiado por Alexander Kerensky, que vão ser os liberais reformadores, e o guiado por Lenin, que vão ser os comunistas. E cada vez mais o debate vai parecer se dar em torno dessas duas opções, cada vez mais excluindo o czar. Então, olha que situação horrorosa para o czar. Eles Os queriam a caras mesma estão discutindo coisa. a política dentro da Duma, do parlamento do país, estão discutindo violentamente se eles querem uma constituição parlamentar ou se eles querem uma ditadura comunista. Pô, se tu é o czar, tu olha esse negócio e fala assim, cara, eu vou dançar nessa daí. E aí o czar faz a dissolução da Duma. Depois ele fica nessa de bota a Duma, tira a Duma, bota a Duma, tira a Duma. Um líder muito fraco, né? E o primeiro-ministro, o ministro dele, que representa ele na Duma, é um liberal e vai fazer um dossiê do Rasputin, vai entregar para ele, vai dizer, olha aqui, quem é o Rasputin? O Sergei. E aí ele vai olhar e vai descobrir que o Rasputin roubava, na cidade siberiana que ele veio, já tinha sido condenado a roubo, já tinha sido expulso, era um cara cheio das palhaçadas, etc. E tal. E aí o ministro fala, eu vou expulsar o Rasputin. E a Alexandra dá contra e chama ele de volta. E aí ele pede demissão. Ou seja, esse drama familiar envolvendo a hemofilia do Alexei e do Rasputin vai parar no parlamento. E o parlamento vai dar uma distorcida nessa história, dizendo que no final das contas quem está mandando é a Alemanha. Sim. E aí o nacionalismo do povo russo vai falar forte, vai descredibilizar mais ainda o Nicolau, que já estava descredibilizado. Sim. E a partir de agora, o que a gente chama de estratégia das tesouras... Estratégia das tesouras é um termo de um ex-integrante da KGB que desertou e falou que essa estratégia era utilizada desde Lenin, ou seja, um termo a posteriori. Mas o ponto é, o que é entendido como estratégia das tesouras é esse movimento que o Lenin vai começar a fazer agora. De qual é a jogada dele? Se a gente ganhar pela revolução, beleza, mas hoje a população acha que a revolução não é o caminho. Então vamos deixar os liberais ganharem primeiro, porque quando eles ganharem, eles vão estabelecer parlamento, eles vão estabelecer constituição, e essas coisas vão demorar muito para dar resultado. E eles vão ser enfraquecidos por isso, e aí eles vão perder credibilidade, e depois nós chegamos com uma solução definitiva. E isso, aos poucos, vai convencer a parcela da população do radicalismo. Então, a estratégia do Lenin muda para qual? A estratégia do Lenin muda para prometer cada vez coisas mais ousadas e difíceis. Porque ele sabe que quanto maior for a promessa, menor vai ser a viabilidade da ala liberal, democrática, conseguir aplicar isso aí. Então, quando os liberais pegarem o poder, em fevereiro de 1917... O que vai acontecer na prática, no governo provisório do Kerensky, é que enquanto os caras estão... Ou seja, até então era tudo bonitinho. Dois jeitos de conseguir a mesma coisa. Quando os caras pegam o poder, o Lenin começa a dizer, e aí, tu não prometeu acabar com a fome? Sim. Cara, e aí, tu não prometeu acabar com a falta de propriedade privada? Cadê as promessas? Vira uma oposição virulenta e parece que os caras não estão conseguindo agir. E aí eles chegam com uma solução final, porque se tu parar para pensar, eles derrubaram todo mundo. Eles usaram liberais para derrubar o czar, depois usaram toda a população para derrubar o exército, e depois usaram os revolucionários para derrubar os liberais e ficaram só eles. Então eles foram instrumentalizados nessa estratégia, que depois ficou conhecido como a estratégia das tesouras, que é essa falsa... Os bolcheviques usam os mencheviques de linha de frente, porque eles parecem mais aceitos socialmente, e quando eles pegam o poder, eles viram a oposição dos caras.